Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao 100 Reflexões para o Autoconhecimento. Hoje nós vamos falar sobre a meditação e a depressão. Será que a meditação é eficaz nos casos de depressão? Antes da gente falar desse ponto, segundo a Organização Mundial de Saúde, nós somos mais de 12 milhões de brasileiros sofrendo de depressão. E o que eu sinto, no meu coração é que a depressão ela é uma doença muito solitária. Assim como quando eu falo de fibromialgia, eu falo que é importante um grande respeito, na depressão eu sinto a mesma coisa, assim, é muito importante a gente ter um olhar muito mais acolhedor e amoroso para quem sofre de depressão. É muito comum que as pessoas digam que depressão é frescura, é falta de Deus. Ah, você que está desanimado, não quer lutar pela vida, você não tem força de vontade. E atendendo a pessoas com depressão, eu ouvi muito esse relato, Kelly, a dor maior é que além de eu não saber o que fazer para sair disso tudo, eu tenho que lidar com todo esse julgamento das pessoas mais próximas de mim, dos meus familiares, do meu companheiro, da minha companheira, dos meus filhos, dos meus pais. Então, é muito importante a gente começar a desenvolver um olhar mais amoroso para as pessoas que têm qualquer tipo de dor física, dor emocional. E a depressão, ela tem sido, um dos grandes fatores, das causas de suicídio. E na minha visão tem a ver com tanto preconceito que nós temos a falar de dores da alma. Então, eu trago muito para vocês que aqui no Planeta Eva, a nossa missão é ajudar a aliviar dores do corpo e da alma usando técnicas integrativas, E eu já disse também em outro vídeo para vocês que é muito fácil a gente falar de uma dor física. Ai, meu joelho está doendo, minha coluna está doendo, porque isso a gente atribui ao corpo, que é um defeito no corpo, Não é algo meu. Agora, quando a gente fala de depressão, quando a gente fala de crise de ansiedade, a gente já tá, ai meu Deus, a minha mente está doente, então estar doente mentalmente é muito grave. E por isso eu acredito que nós temos 12 milhões de pessoas só no Brasil sofrendo de depressão. Tudo que a gente não coloca luz tem que aparecer, gente. Então é muito importante, na perspectiva de um olhar mais integral, a depressão é um convite. A depressão é um convite para você voltar o olhar para si mesmo. Tem algumas linhas de terapias que dizem que a ansiedade é o excesso de futuro e a depressão é o excesso de passado. É você estar muito preso ao passado. E isso também, muitas vezes, tem um peso, tem uma carga pejorativa, como se, então eu estou escolhendo ficar presa no passado e virar depressão. Não. Para mim, existem memórias e situações que você viveu que estão te pedindo para serem curadas. Essas situações, elas vivem no seu inconsciente, elas já estão aí. Então, para mim, a depressão é uma oportunidade de você olhar questões suas íntimas, necessidades íntimas, começar a se autoacolher, a se autocuidar, sair do piloto automático, de negar dores que você tenha na sua alma. E quando eu falo isso, tem muitos olhares, Nossa, Kelly, eu não tive uma vida tão difícil assim, eu não tenho um trauma. E eu tô falando, se a gente é humano, nós temos vivências difíceis sim. Nós temos situações que nós passamos que deixam marcas no nosso corpo, na nossa mente, na nossa forma de ver o mundo. Isso é inegável, é humano. Enquanto a gente continuar lutando contra isso, como se fosse um problema e não uma questão que é humana, nós vamos ter índices disso. 12 milhões de brasileiros com depressão, medicamentos e mais medicamentos sendo desenvolvidos para você tratar, usando aquela pílula mágica que vai fazer tudo desaparecer, e no entanto a gente vê o número de suicídio aumentar, a gente vê os efeitos colaterais dos medicamentos atuando e as pessoas não se curando. Então é muito importante a gente trazer um olhar mais integrativo, Não estou dizendo para você não fazer o seu acompanhamento com o seu médico ou não tomar o seu medicamento,
mas só isso é atuar nos sintomas e não na causa. Então a gente precisa trazer uma integração para se olhar por inteiro. Primeiro passo é parar de condenar que se você tem uma depressão é porque você tem algo muito grave e que aí a gente nega isso e esconde. E aí muitas pessoas ficam silenciosamente deprimidas e se suicidam. Então isso é muito sério. E como recurso, né, nós temos hoje, dentro das práticas integrativas, são tantas possibilidades que nós temos para aliar ao tratamento da depressão, e a gente querer só uma pílula mágica reduz tanto o tratamento e as possibilidades de melhora, que hoje eu vou falar sobre a meditação, mas nós temos a aromaterapia, nós temos a psicoastrologia, nós temos a educação somática usando o método Feldenkrais, nós temos o uso da observação do nosso corpo. Então, queria abrir para você que existem muitas possibilidades para você integrar esse olhar sobre o tratamento da depressão e não simplesmente pegar e tomar um remedinho para resolver. Se fosse assim, era ótimo e eu também não teria nada contra, mas é que fazer isso não estão mudando os índices, nós não estamos ficando mais saudáveis só usando medicamentos. Então, para mim, tem um convite para uma nova perspectiva também em relação ao tratamento, ao que a gente chama de tratamento. E a meditação, ela tem, né, um olhar, dependendo do que você pensa, o que eu ouço muito, Kelly, mas meditação não é para mim. Então, eu já queria falar desse ponto que eu ouço tanto. E você sabe quantas formas existem de meditar? Quantas possibilidades você tem para meditar? E a pessoa pensa, quando a gente fala em meditação, já pensa naquele mestre yogi com as pernas cruzadas ali, imóvel. E, gente, meditação nada mais é do que estar no momento presente. E aí existem várias técnicas para te ajudar a estar no momento presente. E eu não falei que a depressão ela tem muita ligação com o passado. E uma maneira também de te ajudar a aliviar os sintomas, a ir melhorando a depressão, é você exercitar e estar no momento presente, no aqui e agora também. E isso não quer dizer que você não possa olhar suas dores do passado para integrar, mas você também vai poder olhar para o presente e sustentar aqui e agora o que você está vivendo, esse momento. E aí existem várias maneiras, né? No Planeta Eva eu integrei vários conhecimentos, além da meditação, da educação somática, dos meus conhecimentos do corpo, da mente, da psicoastrologia, da psicossociologia. A gente tem formas diferenciadas de meditar. Então você pode fazer uma meditação guiada, que é quando uma pessoa te conduz. Você pode fazer mindfulness, que é uma técnica muito utilizada na saúde para tratar depressão, sim. Nós temos mais de 20.000 artigos científicos mostrando os benefícios da meditação comparando com outros tratamentos para depressão. Então, já está mais do que comprovado que essa técnica ela pode transformar a sua mente. Nós temos estudos que mostram, né, a amígdala seria bem resumidamente o nosso centro emocional, como a gente lida com as emoções. E as pesquisas mostram que quando você medita, você tem uma regularização dos hormônios e do fluxo nessa região. Então, a sua resposta emocional para as situações, ela fica diferente. E aí, gente, eu poderia ficar aqui citando inúmeros artigos de pesquisa, mas é mais importante para mim que você experimente, que você sinta em você. E a gente pode começar com uma prática muito simples, que são 3 minutinhos por dia de meditação. Eu vou trazer uma possibilidade hoje, tá? Nós vamos fazer uma prática já já. Mas eu queria te dizer que estar no momento presente, você pode fazer isso trazendo foco para aquilo que você está fazendo. Então, existem práticas formais de meditação e práticas informais. Nas práticas formais é quando eu falo, agora eu vou parar para meditar. Então, pode ser sentado. Existem meditações ativas. No Planeta Eva, nós utilizamos algumas delas, que é você movimentar o corpo, estando presente naquele movimento, e aí depois você vai para o silêncio.
Então, se você acha que meditar é só sentar em silêncio, não é. Você pode meditar em movimento, você pode meditar dançando, você pode meditar lavando a louça, tomando banho. Essas são as práticas informais. É quando você traz uma atitude de viver aquele momento presente. Então, eu vou tomar meu banho e de repente eu já tô lá no supermercado vendo a lista de compras. Eu saí daquele momento presente. E aí o exercício é perceber que eu saí, olha, eu já estava lá no mercado, volta, sente a água do banho no seu corpo, sente o cheiro do sabonete que você está usando, coloca um óleo essencial. O que você pode fazer hoje para usar a meditação no seu dia a dia, como uma prática de observação? Os benefícios com a meditação em caso de depressão, gente, são incríveis. Na mudança dos sintomas negativos, você passa a dormir melhor, você passa a ter menos aquela necessidade, né? Na depressão, uma coisa que é muito comum é a vontade de se retirar do mundo e das suas atividades, né? Então, quando eles fazem, eles usam várias escalas, né, da depressão em relação à meditação. A pessoa tem mais disposição para começar a fazer as suas coisas do dia a dia. Então é como se você fosse voltando à vida, e para mim isso tem a ver com a reconexão de você com você mesmo. Então, tristeza é diferente. Tristeza faz parte da vida, a gente fica triste, às vezes só precisa de se recolher um pouquinho. A depressão precisa de acompanhamento, precisa de cuidado, e o meu objetivo aqui é ampliar esse leque para você. Então, toda a ciência já comprova que a meditação ela é muito eficaz nos casos de depressão. E se for aliado então ao tratamento que você já faz, melhor ainda, tá? Existem estudos, né, que colocam dois grupos, um grupo que usa o antidepressivo e faz a meditação e um grupo que só toma a medicação, ou um grupo que toma a medicação e faz meditação e outro grupo que só medita. Em todos esses estudos é inegável os benefícios da meditação. Para mim, meditação tem a ver com saúde, tá? Então aí já é uma visão particular minha. Para mim, quando a gente medita, a gente é capaz de ir criando autonomia e saúde emocional. Eu começo a me observar e a perceber os meus padrões de funcionamento. Como que eu funciono? Como que eu lido com as situações na minha vida? E para mim isso tem a ver com saúde. Mas no caso da depressão, né, os estudos pegam bem esse ponto, esse viés aí do diagnóstico, do que a pessoa está vivendo, e os resultados são muito eficientes. Então faço um convite para você, tendo depressão ou não, que você tire 3 minutinhos do dia para observar a sua respiração. Vamos experimentar um pouquinho? Então eu vou pedir a você para se sentar da forma mais confortável. Você não tem que cruzar as pernas, você não tem que criar um altar. É onde você estiver, eu vou pedir a você para fechar os seus olhos, se conectar com a entrada e a saída do ar. Eu vou dar um toque para indicar que a gente começou e 3 toques ao final. Feche os seus olhos, observa a entrada e a saída do ar. Deixe o seu maxilar solto, só observa a respiração, sem esforço, como se você pudesse se observar de fora. Deixe o ar entrar e sair. Se você tiver passarinhos cantando ao seu redor, observa o som deles. Se você tem carros passando, perceba os carros passando. Estar no presente é observar o aqui e agora, sem julgamento, olhando essa situação como ela se apresenta para você, sem um desejo de mudar ou de que fosse diferente, mas percebendo o aqui e agora. Enquanto você observa o ambiente que te rodeia, volta para a sua respiração.
para a entrada e para a saída do ar. Observa, sente. E se vier um pensamento que te leva para longe, gentilmente, amorosamente você percebe que já foi para longe e volta novamente a observar a sua respiração, a perceber o ambiente ao seu redor. Inspira, expira, percebendo cada ciclo da sua respiração. Acompanha esse caminho que o ar faz até chegar aos seus pulmões e na expiração percebe esse esvaziamento. Faz uma respiração mais profunda, pode abrindo seus olhos. E aí coloca nos comentários para mim como foi essa prática para você. Se de repente ficou aquele gostinho, estava tão bom, já acabou. É assim que pode ser. Você pode ir fazendo uma prática bem curtinha cada dia e aos pouquinhos você vai tendo vontade de fazer mais e isso vai se expandindo no seu dia a dia. Então a meditação é muito eficaz não só para depressão, mas para várias outras dores do corpo e da alma. Então se você quiser aprender a aliviar dores do corpo e da alma, vai ter aqui para você o nosso guia, né, no nosso site planetaeva.com.br. Eu vou deixar o link aqui nesse vídeo para você baixar o nosso guia Aliviando Dores do Corpo e da Alma, 8 dicas e 3 barreiras. Baixa o guia e começa a se autocuidar com amorosidade. Vem pro autoconhecimento.